Monte das Oliveiras, né? Que, na verdade, conhecido como Monte da Caveira, lá em Israel. Eu lembro que eu olhei o monte e falei, aqui Jesus suou sangue quando orou. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Aí eu olhei o Rio Guaíba na frente e falei, vamos imaginar que o Rio Guaíba é o mar da Galileia. Quando eu disse isso, eu lembro que a Lua começou a chorar, emocionada. Mas ela não chorou só de emoção, ela chorou porque ela estava sentindo a presença de Deus ali. Como todos os atores que participaram da peça, nós vamos falar agora com 4 das meninas que participaram, e também o público, Willer, que participou da festa. Eu tenho vários relatos, inclusive eu coloquei no site o relato de uma espectadora, né, que veio assistir a peça em loco, e ela me fez um relato emocionado, como se ela tivesse de fato vivido o que aconteceu quando Jesus passou pela terra. E essa foi a intenção da peça, né? Então, se tu me permite, eu já quero dar as boas-vindas às meninas, né? Dizer que é uma satisfação recebê-las aqui no estúdio da Conexão, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza que vocês alegraram o coração do Senhor quando se puseram à disposição para trabalhar como atrizes nessa peça, né? Então, nós vamos falar sobre isso, e primeiro eu quero dar boa tarde, começando pela minha frente, né? Que ela já tem um nome que eu vou te contar um negócio. Eu chamei ela de Flor e foi proposital, viu, Willer? É a Deise Margarida. Tudo bem, Deise, contigo? Tudo bem, olá, boa tarde, gente. Paixão de Cristo foi mágico, foi maravilhoso, foi sentir a presença de Jesus, assim, foi incrível. Eu cheguei em casa e as crianças, mãe, o que foi aquilo? Xingando Jesus. Como assim? Vai assistir o filme, criança. Não pode, Jesus daquele jeito. E aquilo, comecei a chorar de novo. E chorando, e me emocionando. Foi uma coisa muito linda, a união, o pessoal tudo junto. Jerusalém estava em Guaíba. Eu senti isso. Já nós vamos conversar bastante sobre a peça. Depois da Deise Margarida, que tem um nome... bem excêntrico, né? Um nome bem bacana. Gostei, Deise Margarida, do teu nome. Deixa eu dar boa tarde para a Vera Couto, né? Que também participou da peça e falávamos nos bastidores ali, Vera, da emoção que foi participar dessa peça. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu sou a Vera Couto. Para mim foi emocionante, né? Quando eu recebi o convite para participar dessa... Acho que o microfone da Vera está desligado. Tá. Vamos de novo? Agora sim, Vera Couto, boa tarde. Acho que agora vai valer. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde. Eu sou a Vera Couto, né? Para mim foi emocionante quando eu recebi o convite para participar, né, desse elenco maravilhoso que é representar, né, estar ali. Nós vivemos aquele momento, né? Então, assim, não tem como expressar assim tamanha gratidão. E eu também sou apaixonada por Jesus Cristo, né? Ele é o meu Salvador e não poderia estar num espetáculo maravilhoso, maior. Foi muito grandioso. Que bacana. Deixa eu conversar com a Tainá Couto, que é filha da Vera Couto e também participou da festa. Da festa, né? Da festa. Mas da peça. Tudo bem, Tainá? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu participei não só com a minha mãe, mas o meu pai contracenou também. Qual é o nome dele? Qual é o nome do pai? Roberto Couto. Um abraço pro seu Roberto, você vai ficar com ciúmes. Né? Com certeza. Um abraço, seu Roberto. E com os meus amigos, né? A Deise Margarida já conhecia há um tempo. E outros que contracenaram. A Maria, que fez a Maria, é uma amiga minha há anos, né? E foi um prazer, foi uma honra participar, né? Representar o que a gente vive, o que a gente acredita, né? Eu sou uma pessoa que sou muito fã de Jesus Cristo, né? Eu vivo isso e fazer parte, né, dessa festa foi uma honra, foi um prazer, porque não só uma festa, como a gente transmitiu a mensagem da cruz, né? E foi uma honra. Que bacana. Deixa eu dar boa tarde também a Giane Fadini, é assim que fala o teu sobrenome, Giane? A Giane já é da casa, já está aqui, acho que pela segunda ou terceira vez, né? Segunda vez. Que bacana, né? Vim conhecer, dar as boas-vindas para vocês. Que bacana, e a gente já fez uma amizade. Se Deus quiser, será duradoura, né? Para todos sempre, amém. Amém, né? amém. Giane, conta da tua experiência de ter participado dessa festa, que... A gente tem um sentimento, muitas vezes, diferente dos outros, né? O teu sentimento em ter participado dessa peça? Eu sempre assisti as peças e filmes de Paixão de Cristo e eu sempre me imaginei estando lá, né? Representando, claro, mas era muita ousadia da minha parte, porque eu não sou atriz,
né? E surgiu a oportunidade que eu vi que a prefeitura estava chamando pessoas para se inscrever para fazer parte do elenco de figuração, né? E eu pensei, bom, é minha oportunidade, figuração, não vou precisar decorar nenhuma frase, nem, né? Pensei eu, né? Não vou precisar decorar texto, vou ficar perto, de repente, de uma encenação de Jesus, que também é minha luz, né? A minha vida é Jesus. Sim. E, não, essa é a minha oportunidade, só que eu me deparei com uma realidade, né? E eu falo agora e eu estou toda arrepiada, porque realmente Jesus estava ali presente. Né? Essa realidade que tu fala, é a realidade de sentir, de fato, a presença de Cristo. A presença de Cristo e a dor, né, que ele sentiu por nós, né, o sofrimento que ele sentiu por nós. E isso daí foi muito difícil, acho que para nós todas aqui, Com certeza. né, encarar essa parte assim de ver Cristo retalhado, ser chicoteado, e a gente na encenação nós tínhamos que celebrar toda essa ação contra ele primeiramente, né? Que é aquela cena, para o ouvinte entender, aquela cena quando o povo escolhe, por exemplo, Barrabás e não Cristo, Jesus. Sim. Né? Então, para todas nós, eu acredito que foi muito difícil. Né? Ao mesmo tempo que a gente insultava ele, eu falava baixinho, perdão, Senhor, perdão. E quando a gente tinha a oportunidade de pedir perdão, aí a emoção caía por terra, né? Porque a gente via ele ali e a gente realmente queria tocar, né, nele, queria tocar na mão dele e pedir perdão, Senhor, perdão, né? Eu lhe insultei, mas foi por ignorância. Então, é muito forte tudo. Foi tudo muito forte, foi tudo muito real. Uma experiência ímpar, né? Ímpar. Né? Na terceira encenação, eu saí chorando, até a Deise ficou preocupada comigo, né? Esse jeito tá bem. Eu disse, não, eu já tô estava bem. chamando a ambulância já. Porque eu via, no momento que eu dei, né? Porque a gente, apesar da gente ser figurantes, nenhuma de nós acho que tinha feito encenação. Não. A gente se entregou de corpo e alma. Que bacana. É sobre isso que eu quero perguntar agora, e aproveitando o teu gancho, tu falaste sobre a prefeitura ter aberto inscrições, né? Como foi a seleção? Eu quero dizer que o microfone de todos estão abertos, é um bate-papo, na verdade. Como foi a seleção para escolher os atores, né, que foram ser figurantes nessa peça? Foi aberto ao público? Toda a Guaíba pode participar? Alguns foram escolhidos? Alguém pode me falar como foi feita essa seleção? Eu acho que para tudo tem um propósito. Deus tem um propósito, né? E para quem veio o convite, foi selecionado. Não, foi muito... foi por convite? Como foi? Não, foi enviado. Eu me inscrevi. Link, Eu me inscrevi no site. No site da prefeitura. Que a prefeitura mandou. Sim. Né? Aí teve uma primeira seleção. Primeira audição. Sim. Né? E dessa audição aí, eles selecionaram algumas pessoas. E depois, acho que não concluiu o número que eles precisavam. Sim. Aí eles abriram mais vagas. Né? Então, eu fui na primeira audição. E ali eu vi que algumas pessoas não passaram, porque apesar de ser uma figuração, né, eu acho que o olho clínico deles, né, percebe, não, essa daí vai dar alguma coisa, essa daí não vai dar nada. Sim. Né? Então, eles têm que ter esse cuidado. Então, eu acho que, de primeiro, foi realmente uma seleção na audição, e depois eles abriram mais vagas, e eu acho que daí por falta das pessoas, por medo, né, porque todo mundo tem medo, né, de eu vou fazer uma peça de teatro que eu nunca fiz e tudo, eu acho que por medo as pessoas não estavam se inscrevendo, né, então daí, como a Tainá falou, aí os que foram aparecendo realmente foram, acho que dedo de Deus, não, tu vai. Aí tu vai. Foi assim. Aí tu vai. E a partir do momento que vocês souberam, e aqui a pergunta vale para a mesa, tá? Quando vocês souberam, tu foi escolhida, tu vai ser figurante na peça A Paixão de Cristo. Qual foi o sentimento que veio no coração de cada um de vocês? A emoção tomou conta, né? Eu falo por mim. Quando eu me dei de conta, eu vou participar de algo muito grande, né? Que fala da vida, do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então, isso é muito forte, principalmente para nós que somos cristãos. Isso é muito forte, né? Então, ali, viver aquelas cenas foi realmente, assim, foi algo... E nós oramos,
né? Independentemente de cada credo religioso ali, das pessoas, dos figurantes, dos atores, nós na hora ali oramos, dando as mãos, orando aquela oração que o Pai nos ensinou, né? A oração do Pai Nosso. E entregamos aquele espetáculo, foi para Deus. E ali nós oramos com fé, né? Para apresentar e foi um belíssimo espetáculo, né? Quantas pessoas passaram por ali e com certeza, eu tenho certeza que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Volta vazia, é verdade. Então, com certeza tocou em muitas pessoas ali, muitas pessoas saíram emocionadas. Era para ser duas apresentações e foram uma num 5. dia e uma no outro. Isso, seria uma na quinta, uma em cada dia. Uma na quinta e uma na outra na sexta-feira. sexta. Na quinta-feira foram 2 apresentações, né? E na sexta foram 3. E se tivesse mais disponibilidade dos atores, teria no sábado tido também. mais. Teria mais. Então, assim, foi algo grandioso, algo que Guaíba não esperava. Nunca vivenciou. Nunca vivenciou nunca. isso. Eu posso dizer que o Rio Grande do Sul, né? Ao menos Verdade. até onde eu sei, não vivenciou algo tão sublime como foi, né? Veio pessoas de Bagé, Exatamente. Caxias, de outras cidades ao é. redor aí, né? Então eram muitas pessoas que vieram. E eu quero dar uma Não sugestão, foi só os eu quero dar uma guaibenses. sugestão ao prefeito Maranata aqui, meninas, que coloque esse evento no calendário de eventos da prefeitura. Porque ele é um evento verdade. educativo, acima de tudo, né? Com E certeza. o prefeito já percebeu que atrai turistas. É. Sim. Né? Então, o prefeito Maranata, a secretária de Cultura, que aliás estará conosco aqui, está dada a sugestão pela Rádio Conexão. Coloque a Paixão de Cristo no calendário oficial de eventos da prefeitura. É verdade. Né? Com E certeza. vai atrair turistas com certeza absoluta. O nosso mesmo. prefeito ele está de parabéns, né? Verdade. Porque foi algo assim, ó, foi apoio dele, né? Total apoio da prefeitura. Então ele quis oferecer o melhor para Guaíba. Que bacana. Então o nosso prefeito está de parabéns. Já Tá, viu, sim. pode falar, Deise. A pergunta é outra, é a seguinte: vocês já haviam atuado como atrizes ou como figurantes em algum outro espetáculo? Não, nunca. Eu ia falar agora que a minha irmã não foi. O carro passou pela frente da casa chamando os figurantes e a minha irmã não passou no teste. É? Não passou. Aí eu disse que essa peça foi muito selecionada. Ela, como assim, Margarida? Tu passou no teste? Aí eu falei, Jesus está comigo. Tem um propósito, né? Deus teve um propósito para cada um. Né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós nos fizemos ser escolhidos, E né? aí ela, como assim? Eu não passei. Jesus está comigo. Mas, E ela chorou, ficou muito deixa emocionada. eu dizer algo para você que não passou e está nos ouvindo agora. Presta atenção em algo que eu vou te dizer. Jesus escolheu 12, depois escolheu 70. E assim ele espalhou o evangelho através desses homens. Muitos deles a gente não sabe quem são e não sabe o nome. Você que não participou da peça e que teve vontade, mas não conseguiu, Deus vai te usar de uma outra maneira. Fica tranquilo. Deus ele tem propósito na vida de todos nós. Uns ele usa de uma forma, outros ele usa de outra forma. Então não fique triste. Eu né? falei para ela que Todos dessa terão vez, oportunidades. eu falei, dessa vez Jesus te ajudou através de mim. Aí ela, tá bom, Margarida, tá bom. Eu vou para a próxima. Mas já haviam participado de alguma outra peça ou foi a primeira vez? Já, eu participei na Betel ali, que eu congrego na Betel, e eu participei no Alto de Natal. Foi uma experiência única também, mas viver esse momento, a paixão de Cristo, foi assim, impossível alguém que que tenha contracenado sair da mesma forma. Sim. Não Com se certeza, modificar. com certeza. Teve a transformação na vida. Tu sai dali falando o que Jesus faria nessa situação, né? Tudo tu lembra o que Jesus faria se fosse, né? Se fosse naquela época, o que aconteceria? Então, tudo tu começa a se questionar Sim. no dia a dia, né? E tu começa a colocar sempre o que tu viveu na peça Em prática. em prática, A vida porque real. ali nós éramos o povo, nós fizemos o papel do povo, né? Que era julgar, escolher quem iria ser solto. Então, Quem iria morrer, né? É, Quem iria exatamente. viver. Era uma escolha muito drástica, né? A gente tinha que escolher quem ia viver e quem ia morrer.
né? E a gente faz esse... E condenamos o inocente. É. Sim, eu pelo menos, assim, ó, eu parei um pouco... todo mundo aqui, né? Por mais que a gente tenha Jesus no coração, Sim. a gente às vezes se pega julgando as pessoas. Exatamente. Se pega reclamando. Condenando, né? Condenando. sem... Né? É E verdade. ali, eu pelo menos, e espero que esse sentimento não saia do meu coração tão cedo, né? Que naquele momento ali, eu assim, Senhor, sabe? Como o povo tem força, como o pensamento tem força, como a palavra tem força, né? E eu me modifiquei um pouquinho, assim, tanto é que até chegou uma hora assim que eu estava bem exaurida, assim, cansada, porque cansa, né? Porque a gente já estava assim que não aguentava. Físico, né, Jane? O físico estava cansado, porque Sim. aonde a gente passava era que nem um morro mesmo, né, gurias? E era pedra, né? E os nossos sapatos era da figuração. Sim. E era tudo fininho. Imagina na época, né? Que o terreno era todo árido, né? Então a gente subia e descia, pisava em pedra. Demonstrava sentimento Aham, e expressão. Sabe? E aquela coisa assim, e se ajoelhava. Só que na hora, assim, a gente não sente dor. Né? Mas no outro dia, meu O corpo vai Deus no outro dia. do céu. A Jane Sim. falou Jesus de tá algo com dela nós. aqui. Então, a pergunta para vocês três agora, para Tainá, para Tainá, para Deise e para Vera, porque a Jane respondeu, então por isso eu não vou perguntar ela, mas também fica valendo se quiser responder mais, tá? Não. O que essa peça mudou na vida de vocês de lá para cá? Como a gente, assim, eu olhei e vi como a gente julga as pessoas, né? Então ela percebeu algo. E em vocês três, nesse assunto aí, alguma coisa vocês perceberam, isso mudou em mim depois da peça? Em mim mudou assim, ó. Essa é a Vera menos, que tá aí. eu sou a Vera. Yeah. Menos julgamento, né? Sim. Pensar antes de julgar alguém. E também pensar no sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, né? Todos os dias. Todos nós sabemos, né? Todo mundo conhece a história. Mas quando tu vive aquele momento ali, é algo muito forte. Sabe? Tu vive ali, tu viu assim, ó, aquelas cenas fortes, o que Jesus passou por nós, né? Será que valeu a pena, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam, valeu a pena? Valeu sim, com certeza, né? É nós valorizarmos ele, nós mudarmos como pessoa. Então, assim, o que mudou em mim, né, Vera, é que ter mais amor pelo meu próximo, né? Amar. É muito fácil a gente dizer, eu amo a Tainá, que é minha filha, mas eu te amo, né? O que eu faria por ti? Então, o que mudou em mim foi isso. Aliás, mais amor. No Sermão do Monte, Jesus fala, é bom lembrar, né? Jesus disse, se tu amar quem te ama, que recompensa tereis? Exatamente. Se o mundo te diz, ame quem te ama e odeie quem te persegue. Eu, ao contrário, digo, ama quem te ama e ore e ame quem te persegue. Olha a diferença, Exatamente. né? E tu, Tainá, teve algo que te mudou? aí Eu depois estava disso? comentando antes dela falar, né, da Já ia experiência falar. dela. Eu estava falando que é impossível alguém que tenha contracenado sair da mesma forma dali, porque foi muito forte e reflete no nosso dia a dia, sabe? Muitas das vezes a gente nega Jesus inconsequentemente, sem tu perceber. No teu dia a dia, tu acaba negando. Não, eu assumo a minha fé, né? E amar o próximo, né? Muitas das vezes tu não percebe, mas tu tá julgando, tu tá condenando e cadê o amor, sabe? E não dá para deixar esse amor se esfriar. A gente sabe que ele vai se esfriar, ele tá se esfriando, o amor do mundo tá se esfriando, mas nós temos que fazer diferença, né? Sempre. Então, Nós somos escolhidos para nós isso. fomos escolhidos para isso. Então, isso me marcou muito, sabe? Se posicionar mais, demonstrar mais Empatia, né? empatia. Que bacana. E tu, Deise Margarida? Boa tarde. Assim como a Tainá, como a Vera, como a G, eu, Deise Margarida, com certeza mudei. Eu vou começar assim, ó. Na verdade, eu sempre tive aquele carinho assim, eu sempre falo nas minhas redes sociais, quem me conhece, eu tenho bastante seguidores, que eu chamo eles de seguidores, e assim, miglos e miglas, tem que sempre, não é assim, porque teve a peça, tem que ter aquele olhar, faça o bem sem olhar a quem. Isso não é porque teve Jesus, Jesus existe, Jesus está em nós. Né, meninas? Como eu concordo com vocês todas, Jesus mora em nós sempre.
A gente acorda, Jesus é Deus, Jesus é Deus. A fé, ela nunca morre. E ela nunca deve morrer. E o bem, gente, sempre fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes tem aqueles comentários, isso e aquilo, isso e aquilo. É do ser humano, mas o ser humano tem que melhorar. Ele tem que ver o próximo. Não somos perfeitos, não somos perfeitas. A gente é um ser, a gente está aqui para aprender, a gente erra. Quando eu erro, eu digo assim, meu Deus, o que eu fiz para aquela menina, aquele moço, aquele raparigo, costumo dizer isso. Aí eu, não, vou pedir desculpa. A minha mãe, minha falecida mãe, meus irmãos, minha família é muito grande, diz assim, não faz isso, tu, vou fazer. Aí, quando eles não me pedem desculpa, eu digo, pede desculpa agora. Aí, meus filhos já dizem, já vem a mãe, ó, querendo que eu peça desculpa. Aí, eu pego assim, vai pedir desculpa? Desculpa, mãe. Então, isso é o passar de Jesus, o querer bem ao próximo, fazer o bem sempre. Sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Vocês perceberam no olho do pessoal que assistia ao vivo, vocês, por exemplo, como figurantes, participando da encenação, vocês conseguiram perceber no olhar das pessoas algum tipo de sentimento? Ou, não, ou nem chegaram a olhar para as pessoas? Eu olhei. Com certeza. Eu vi choro. Era emoção, né? Era emoção. E principalmente aquela parte ali do sofrimento, né? Aquilo ali tocou muito nas pessoas. Exato. Todo mundo conhece a história, que nem eu já falei. Mas quando tu vê a cena assim ali, né, ao vivo, a cores, tu entende, né, o sofrimento dele, um pouco, né, do que ele passou por nós, que foi muito além do que ele, né. Mas assim, foi algo muito forte, a emoção tomava conta, a gente via nos olhos das pessoas, né. Sorriso quando teve alegria, né, felicidade. E quando ele ressuscitou ali, né, foi. Muitos acham, bom, ele morreu na cruz e acabou ali. Mas não, ele está vivo. Amém. Né? Sim. Ele vive, né? Eu vi a felicidade, ao mesmo tempo o choro das pessoas. Quando nós entramos ali, Jesus, Jesus, olhando um para o outro, olhando para o público, assim, eu via a pessoa sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Aí eu não queria interagir, aí eu já olhava assim, e sorria também e chorava ao mesmo tempo. O único túmulo que está vazio é o dele. Verdade, né? Eu tive uma vantagem, né? Porque eles pediram para a gente tirar todo tipo de acessório, né? Para realmente encarnar o personagem, né? E naquele tempo ninguém usava óculos. Exatamente. E eu tenho miopia num grau alto, né? Então eu tirava o óculos, escondia, meu vestido era preto, sorte, né? Que o meu figurino era preto, o óculos é escuro, eu botava aqui e deixava só uma alça para fora. E o que eu achei, assim, ó, que não tem explicação, é que todos se cuidavam, né? As gurias, eu não conhecia as gurias, né? E a Margarida, não, deixa que eu te cuido. Aí outra já queria me dar no braço para caminhar, sabe? E foi isso que me chamou a atenção. Eram 80 pessoas dentro de um espaço aonde não teve, até a gente comentou ali, né, ali fora. Nos bastidores a gente comentou ali agora, não teve nenhuma discussão. Nada. Não teve, foram 2 dias, 5 espetáculos. Não teve discussão, não teve briga, não teve baixaria, não teve. A gente trocava de roupa, o camarim era todo que até Jerusalém esteve aqui em Guaíba. As pessoas perguntam para mim, eu até fiz um videozinho, né, para mostrar e tudo lá, tá nas minhas redes sociais, que as pessoas perguntavam assim para mim, tá, mas como é que vocês trocam de roupa? O que menos nos importava ali era um olhar o outro. Sim. Né? Muito pelo contrário. Gente, olha, sabe? É verdade. Bacana, né? É impressionante tudo isso, sabe? Eu fico emocionada. Desculpa. Não tem problema, pode chorar. É um momento de emoção. Eu estou falando com a Giane Fadini, com a Deise Margarida, com a Vera Couto, com a Tainá Couto, as meninas que participaram como figurantes da peça Paixão de Cristo, que aconteceu 17 e 18 aqui em Guaíba, e de fato é de emocionar, né? Deixou saudades, né? Quando chegou no sábado, nós estávamos com saudades de nos reunirmos ali. Eu imaginei que sábado fosse ter um bis, viu? Imaginei, sinceramente, pelo número de pessoas que chegaram para assistir a peça. Só não teve porque o rapaz que fez o Pilatos, né? Ele tinha uma viagem marcada. Rubinho, que pecado. Rubinho. Então, ele já estava com uma viagem. Mas é bom também ficar com aquele gostinho de quero mais. Exatamente. Meninas, nós já estamos encaminhando para o final do bate-papo, e claro que a gente gostaria de passar a tarde conversando com vocês. Falar de Jesus sempre maravilhoso. Uma pergunta que eu estou desde quando eu vi vocês, assim, eu preciso fazer agora.
Como foi o tratamento dos atores, abre aspas, renomados no estado? Como foi o tratamento desses atores com vocês? Porque estiveram na peça, por exemplo, atores que, eu não lembro o nome dele agora aqui, mas ele faz parte do elenco da peça Homens de Perto, que é famosíssima a peça, né? Sim. E o próprio ator que interpretou Jesus Cristo é um cara renomado. Como foi o tratamento desse povo que já tem uma notoriedade como ator com vocês? E ali nós éramos todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Eles nos mesmo... tratavam assim como se nós Não teve fôssemos altos e baixos. atores. Igual a eles, sabe? assim. Iguais. Não Todos tinha iguais ali. diferença. E por isso deixou saudades. Porque nós nos sentimos A em casa humildade, ali, o como se carinho. nós fôssemos realmente atores. Eles sabe? cuidavam, eles tinham cuidado com a gente. Por Tinha isso que eu me aquele carinho, emocionei. aquele Orientado. carinho. Peço desculpa, gente, eu tenho me emocionado aqui agora. Ai, Porque fofo. foi uma coisa realmente surreal, sabe? Surreal. Nós somos privilegiados de Com ter certeza, com convivido naquele espetáculo ali. Nós somos privilegiados. As pessoas que assistiram foram privilegiadas, mas elas assistiram 1h20 e foram embora. E nós fomos contemplados em fazer 5 vezes aquele mesmo sentimento e conviver com Aquele aquelas carinho, pessoas. aquele amor, aquela, Sabe? aquele Jesus Cristo. Sim. Sempre. E nós deixamos bem claro aqui que não foi um espetáculo qualquer. Foi algo mágico, foi algo Foi o muito espetáculo. diferente. Foi paixão o de Cristo. espetáculo. Exato. A paixão Foi de Cristo. sensacional, né? Estamos Com falando certeza. do nosso rei, Que bacana. do nosso Salvador. Amém. Eu perguntei sobre os atores, mas também a pergunta vale para a direção, né? O Davi, o Júlio, a Nara, a Bruna. Pessoas maravilhosas. Esse pessoal o pessoal da CLAC, né? Que está acostumado a realizar esse tipo de evento no Brasil inteiro. O tratamento deles com vocês também, como é que foi? Sensacional. Excelente. O calor Perfeito. humano deles, né? O tempo todo eles se preocupavam se Precisa nós de alguma estávamos, coisa. se nós estávamos bebendo água. Como vocês aqui, querem uma não aguinha, deixavam, um café, aquele frutas, carinho. O com cuidado, né? frutas, Aquele cuidado. com Cuidado. salgadinho, o tempo todo ali, sabe? Abastecendo, não deixando faltar nada para nós. Que legal. Então agora é a parte individual e eu quero que cada um de vocês deixe um recado para o ouvinte da Conexão depois dessa experiência ímpar que tiveram. Começando ali pela Deise Margarida. Nossa, essa experiência foi maravilhosa. Foi e me transformou. Foi mágico. É mágico. Se eu era uma pessoa boa, maravilhosa, hoje eu sou incrível. Foi gratificante. Paixão de Cristo mora em mim. E o que, Galera... que tu deixaria de recado para o ouvinte da Conexão, Deise? Ouvinte, galera, povo, migos, miglas, sigmores, eu deixo para vocês assim, ó. Faça o bem sem olhar a quem. É gratificante, é maravilhoso e tenham empatia um pelo outro sempre. Beijão. Valeu aí, pessoal. Ouvinte, beijo. E a Vera Couto, qual do recado A deixaria, Vera? mensagem aqui é que ninguém esqueça, jamais, do que Jesus fez por nós, né? O verdadeiro sacrifício só Ele fez por nós. Jesus nos ama incondicionalmente e foi isso que o espetáculo quis passar, né? A paixão de Cristo. Não esqueçam que Jesus nos ama. Amém. E amem-se também uns aos outros, né? Assim como Ele nos amou, como Ele nos ama. Amém. Esse é o meu recado. Agradeço a oportunidade de vocês terem nos recebido aqui, né? Sucesso para vocês, que essa rádio tem tudo para, né? Voar, voar alto. Jesus. E é isso aí. Esse é o recado que eu deixo assim para vocês, que nunca esqueçam o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém. E a Tainá Couto, que além de ter sido figurante, né, filha da Vera Couto, Tainá, e em especial aos jovens, já que tu é uma jovem, né? Principalmente aquele jovem que ainda não segue Jesus Cristo, que não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda. Que recado tu deixaria ao povo ouvinte da rádio, em especial aos jovens? Se abrir, né, para conhecer Jesus, porque convites é o que a gente mais tem, né, do pessoal aqui em Guaíba. Todos tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e se abrir para isso, sabe? De provar um pouquinho do que é o amor de Cristo, do que é a mensagem da cruz, que nem nesse espetáculo, né? E tem lá no canal do YouTube da prefeitura ali, tem todo o teatro. Deus vai falar um pouquinho com cada um, mas se abrir um pouco, sabe? E ter a oportunidade de conhecer Jesus, independente de religião, independente de igreja, mas conhecer
eu acho que vale a pena a experiência. Que Deus vai falar um pouquinho com cada um. Que bacana. Tu falaste uma curiosidade, tu falaste que está no site da prefeitura, eles gravaram o teatro e Eles gravaram inteiro. Então quem não conseguiu assistir, pode assistir no site. Pode, nós assistimos em casa. Que bacana, que bacana, que bacana. É que a gente não pôde assistir lá, né? Sim, assistir em casa. Vai Né? correr, É dizer que às vezes que eu gravo aqui, eu me gravo falando e aí eu vou ouvir depois. Né? Sim. Tá no canal da prefeitura. Giane Paixão de Fadini, Cristo. e tu, Giane, com a tua experiência, o que tu passaria como recado ao ouvinte da Conexão nessa tarde? Eu vou dar uma dica da experiência que eu tive pessoal de oportunidade, né? Já que as meninas aqui falaram do sentimento por Jesus, né? Da gente não deixar morrer esse calor que a gente recebeu, né? Gratuitamente, né? Então, eu vou deixar só uma dica para as pessoas que perderam a oportunidade por medo, por vergonha, ou até por ter vergonha de ir num culto, ir numa assembleia, de dizer que ama a Deus, né? Não deixa passar essa oportunidade, sabe? Se tu eu conheço pessoas, amigas minhas, que elas são crente, né? Crente a Deus, que eu digo, mas elas não falam. E quando eu coloco alguma coisa na minha rede social referente a Jesus ou a Deus, assim, ó, ai, tá doida? Não tem vergonha, assim, não tem vergonha. Não tenha vergonha da sua religião, da sua escolha, não tenha vergonha. Né? Porque, gente, o mundo, a gente está vendo aí, ele está, como a Tainá falou, os corações estão ficando frios, né? Os sentimentos estão esfriando. E se a gente não se apegar... Eu sei que, de repente, vai ter muita gente que diz, agora só falam nisso. Não, mas é para falar nisso. É para falar nesse espetáculo. Ele aconteceu por causa disso. Para a gente ter noção de que Deus existe e o amor a Ele é a salvação. E um minutinho aqui. Independentemente da tua crença, Jesus, ele não é uma religião. Né? Exato. Jesus é luz. Então, ele te aceita assim como tu és. Sim. Sempre, amém. Sim. Então, independentemente de se a pessoa é católica, umbandista, espírita, independentemente disso, Jesus é amor e ele não é uma religião. Ele te ama do jeito que tu és. E geralmente os jovens, eles têm vergonha, né, de assumir. Vergonha de assumir. E tendo a oportunidade de conhecer um lugar, eles se sentem mais... Qual é o propósito, né? Eles conseguem entender o propósito. Então, tem que ir para conhecer. Vamos lá, meus jovens, digo aí. Bora lá, vamos conhecer Jesus. E se deem a oportunidade de participar de momentos como a gente participou. Com certeza. Né? Para, de repente, ter uma noção do que está acontecendo, ou do seu próprio sentimento. Exatamente. Amém. Eu quero agradecer aqui a Giane, a Deise, a Vera, a Tainá, agradecer o Willer, que nós ocupamos o espaço do Conexão Mix. Mas agradecer a você que está nos ouvindo. E eu também, antes da tchau, isso me permite, eu quero dizer duas coisas sobre Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Você pode chegar a Jesus como você está. Mas você não pode se afastar dele como você está. Você tem que chegar a Jesus como você está. Quando você se afastar dele, você tem que ser diferente, porque ele não vai se afastar de você. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregado, porque eu darei descanso. E me lembra a cena da mulher samaritana, quando Jesus pede água a ela, e ela disse, eu não posso te dar porque eu sou samaritana. E ele disse, se tu bebesse da água que eu te dou, tu jamais terás sede. Então beba da água viva a Jesus, coma do pão da vida a Jesus, viva a vida com Jesus, procure Jesus. Eu tenho certeza absoluta que a tua história, a tua vida, o teu destino irá mudar. Faça isso sempre. Independente de bandeira, independente de placa de igreja, procure Jesus Cristo. Como é que eu procuro, Jefferson? Te dou um conselho. Como Jesus nos ensinou, hoje tu fecha a porta do teu quarto, fica lá sozinho, diga assim, ô prazer, eu sou fulano. E o Senhor vai dizer, prazer, meu filho, eu sou Deus, estou aqui para ti. Se apresenta para ele, é simples. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, que coisa boa. Nós que agradecemos. Boa. Deus abençoe muito a rádio de vocês. Coisa boa receber vocês aqui, a casa está de portas abertas. Deus abençoe vocês. Amém. O Senhor tem nos abençoado, nos feito conhecer pessoas como vocês, nos feito viver com pessoas como vocês.
e, acima de tudo, nos aberto portas. Quando eu vim como... Às vezes, a primeira vez que eu vinha na estrada Camaquã-Guaíba, eu vinha conversando com Deus. Eu digo, Senhor, por que tu está me levando para outra cidade? Tão longe. E eu quero confessar aqui que eu dobrei o meu joelho um dia e falei, Senhor, eu quero uma rádio, eu quero uma rádio, eu quero uma rádio, eu quero uma rádio. Amém. Só que eu desejava uma rádio que está toda enrolada. E aí um dia eu comecei a dizer, Senhor, por que tu está me levando para Guaíba? Ele disse, não me pediu uma rádio. Olha só. E aí o Senhor me disse, eu não ia te dar algo sujo, eu estou te dando algo limpo. Amém. Nossa, amém. Então o Senhor, ele tem planos em todas as coisas. Com certeza. E Tudo se a tem um gente- propósito. Tudo tem um propósito. E se a gente ficar falando, nós vamos invadir o programa do Israel também. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Continua com o Willer Dilman. A gente volta amanhã às 9 com o Conexão. Bom dia, Conexão. Obrigado às meninas mais uma vez. Obrigado à direção da Paixão de Cristo. Obrigado à Prefeitura que trouxe a peça. Prefeito Maranata, fica aqui a dica mais uma vez. Coloque esse evento na agenda de evento oficial da Prefeitura de Guaíba. E o turismo aqui vai aumentar, eu tenho certeza absoluta. Willer, valeu e desculpa aí por ter se estendido no teu horário. Abraço. Valeu, Jefferson. Claro que valeu, cara. Eu fiquei emocionado de ver o depoimento das meninas, né? E agora tuas últimas palavras. E eu tenho certeza que Deus trouxe nós até Guaíba, né? E já ganhamos. E ganhamos. A vida não é só o financeiro, a vida também é amor, é amizade. E o que a gente conseguiu aqui nesse pouco tempo já valeu. Abner, prefeito de Camaquã, leva a peça para Camaquã, Abner. Leva, tá? A Lilian já falou contigo e tu leva essa peça e leva esse pessoal aqui para fazer essa peça aí em Camaquã. Foi lindo, maravilhoso e eu quero ver na minha cidade. Não sei que eu sou de Porto Alegre, mas moro lá, né? Tá certo? E eu não vou me alongar. Deixa eu só agradecer o Lucas. O Lucas que está conosco aqui gravando, para daqui um pouco mais, as meninas podem anunciar também, daqui um pouco mais o que foi falado aqui foi gravado, estará em vídeo lá no YouTube. Essa entrevista, esse bate-papo passou ao vivo, Lucas? Não? Não, gravou, né? Então o Lucas gravou e logo mais vai estar no YouTube, tá? Obrigado mais uma vez, vamos tomar um café agora. E todas as vezes que ele bateu com aquela caneta na mesa ali, tá ao vivo também, né? Parecia que eu tava numa escola de samba aqui, né? E eu olhava. Fala aí, escola de samba. Giane, qual a música que tu acha que eu vou terminar meu programa hoje? A nossa música já virou nossa. Virou nossa, né? E eu vou olhar aqui pra câmera. Migas e migos. Sigmores. Até amanhã às 13 horas. Fica aí com revelação. Tá escrito.